Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já aproveito para convidar você a fazer a sua inscrição no canal, acione também o sininho, deixe o seu like, é importante você deixar o seu like no canal, também faça a inscrição, ajude a divulgar ali nos seus grupos de WhatsApp. Muitas pessoas que estão acompanhando o canal, graças a Deus, porém alguns ainda não fizeram a sua inscrição. Vamos aumentar aí o número de inscritos, para que o YouTube reconheça cada vez mais também no seu like, né? A relevância desse canal. E vamos em frente, continuar sempre ampliando aí o nosso campo de evangelização. Você em breve vai receber aí novidades também, então acione o sininho, as entrevistas, músicas inéditas. Em breve você vai acompanhar tudo isso aí no canal. Por isso eu peço que você, faça a sua inscrição, deixe o seu like, ajude a divulgar cada vez mais. Hoje nós vamos meditar o evangelista São Marcos no capítulo 7, versículos de 1 a 13. São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim e corbam, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos aí na 5ª semana do Tempo Comum, iniciada no domingo passado, e hoje trago alguns pontos da meditação deste texto, o evangelista São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Bem, aqui no primeiro versículo, nós percebemos que os fariseus e os mestres da lei começam a perseguir Nosso Senhor, estão incomodados com a pregação de Jesus. A pregação de Nosso Senhor já começa a incomodar as suas tradições, costumes, estão apegados, engessados nas suas tradições e costumes, então estão incomodados. Eles se reúnem em torno de Jesus. Imagina que essa reunião, ela é como uma fera, penso, Imagina assim, uma fera que cerca, espreita a sua presa. Então veja, os fariseus, mestres da lei, no entorno de Jesus, como, espreitando para que surpreendessem em algum momento em que ele se contradizesse na lei, enfim, contrariando os seus costumes e tradições. Então eles seguiam
os fariseus e os mestres da lei seguiam as tradições dos antigos, que está relatada inclusive hoje no Santo Evangelho. E perguntaram por que os discípulos de Jesus não seguem essas tradições. Eles estão incomodados porque os discípulos de Jesus não têm a mesma postura que eles. E aí Nosso Senhor desenvolveu ali uma catequese exortativa, né? Não perdeu a oportunidade de poder ensiná-los, né? E também exortá-los por conta da pergunta a qual eles fizeram. Primeiro, os chama de hipócritas, né? O sujeito que faz, né, algo bom, mas com o objetivo de alcançar dele, dos quais são beneficiados pelo bem que ele faz, um reconhecimento. O hipócrita, né, a pessoa, né, falsa, ele não faz o bem visando o bem em si como fim último, mas para receber algo em troca, né? Ele faz o bem pensando em si mesmo. Então aí Nosso Senhor primeiro os chama de hipócritas. Depois vai discorrer acerca, né, dos mandamentos, porque eles substituíram, né, os mandamentos pelos seus costumes e tradições. Ele vai dizer assim: vocês honram com os lábios, mas seus corações estão longe de Deus. São João vai dizer: filhinhos, não vos amei só de boca. Então veja que a nossa vida cristã, o exercício do nosso batismo, nosso discipulado e apostolado no meio do mundo, não pode ser só de aparência, né? Mas ele precisa de fato partir de um comprometimento, né? de um amor. O faço porque amo a Jesus. Então, não para receber nada em troca, né? De nada adianta, vejo que Nosso Senhor continua desenvolvendo a sua catequese exortativa diante desse grupo, de nada adianta o culto que me prestam, porque não é para Deus. O culto era visando o retorno para si mesmos, o elogio, o aplauso, o reconhecimento. Então, continua exortando, né, esses fariseus, autores da lei, mestres da lei. Então, deixam de cumprir os mandamentos de Deus para seguir seus costumes e tradições. Então, Nosso Senhor está catequizando e exortando. Veja que nós também somos chamados, né, nesse dia a refletir sobre isso. Como é que anda a nossa vida cristã? Como é que anda os trabalhos, os exercícios espirituais, os quais nós nos damos à prática, o nosso trabalho na igreja, na pastoral, no movimento? Como é que está a nossa conduta? Nós estamos verdadeiramente fazendo isso por Deus? Nós estamos nos deixando ser instrumentos nas mãos de Deus, sem querer nada em troca, sem querer elogios, aplausos, reconhecimento. Então é assim que deve ser o exercício, né, do nosso batismo, né, nosso discipulado, apostolado, em meio às nossas pastorais, movimentos, serviços, né, os quais nos damos dentro da nossa paróquia e no meio do mundo, lá no seu trabalho, onde quer que você esteja. O exercício do seu discipulado, do seu batismo, a vida cristã autêntica, genuína, não pode esperar nada em troca, mas sim a recompensa maior é a salvação das almas. Então peçamos nesse dia que Ele nos encoraje cada vez mais, nos colocando a cada momento com consciência diante da nossa verdadeira missão, sem esperar nada em troca. Que Ele nos fortaleça, nos dê coragem, ânimo para continuar testemunhando a sua face no meio do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.